Atos 2, 42 em diante. Bondoso Deus, como foi orado, pedimos ao Senhor a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, para a leitura, para o compartilhar da tua palavra. Somente o Senhor tem poder para nos edificar e dar herança entre aqueles que são santificados, por meio da tua santa e bendita palavra. Oramos para que o que fala e os que ouvem sejam edificados por meio da ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quais as áreas que a igreja deve atuar? Qual que é a preocupação que a igreja deve ter? Qual é o lugar em que deve estar o foco da igreja? Nos dons espirituais? Será que o foco tem que ser nos dons espirituais? Será que o foco tem que ser na profecia, nos milagres, nas curas, revelações, exorcismo? Esse é o foco? Será que o foco tem que ser na ação social, creches, escolas, projetos sociais, ajuda ao próximo? Será que esse é o foco da igreja? Será que o foco da igreja deve ser na política? Filiação partidária, assinatura para partidos, discussão de modelos políticos funcionais. Será que esse é o foco da igreja? Será que o foco da igreja é na música? Bandas, equipamentos, instrumentos, toda sorte de música. Será que esse é o foco da igreja? Aqui no livro de Atos, nós temos um modelo de uma igreja que tem o seu foco nas perspectivas corretas, segundo a vontade de Deus. Nós temos um modelo de igreja que mostra onde que, de fato, a igreja deve se concentrar. Em que a igreja deve colocar as suas forças? Aqui nós temos o modelo. Esse é o exemplo da igreja no livro de Atos. E aqui, nesse versículo 42, inicialmente, nós temos praticamente o resumo dos pilares, dos fundamentos, do foco, do centro, do objetivo. De tudo aquilo que a igreja deve focar, deve centrar. O som está alto aqui? Tá bom? Qual é o foco? Qual é o centro da igreja? Então, aí no versículo 42, nos é dito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O contexto de Atos 2, 42, desses versículos que nós lemos, é o seguinte: a igreja, ou o mundo, tinha acabado de passar por uma transformação, ou de acontecimentos que jamais tinham acontecido, e não acontecerá novamente. Pouco antes desses eventos, desses acontecimentos, veio ao mundo o Filho de Deus, encarnado, o próprio Deus encarnado, veio como o Verbo de Deus, o Verbo da vida, e nós sabemos a sua história. Está nos 4 evangelhos, nos livros antes do livro de Atos. Separou homens, separou apóstolos para pregarem a palavra, para ensinarem, para darem testemunho do seu nome. Foi elevado às alturas e capacitou aqueles homens para a pregação do evangelho, para o ensino de todo o desígnio de Deus. Sim, capacitou esses homens. E aqui, em Atos 2, nós já vemos o resultado de todo o trabalho
do Senhor Jesus em capacitar alguns homens para tal serviço. Tanto é que o apóstolo Pedro, após a sua primeira pregação, nós temos um resultado da conversão de 3.000 pessoas que se arrependeram e que se converteram ao Senhor e foram batizadas e caminharam, começaram a caminhar a jornada cristã. Então, aqui no versículo 42, esse é o contexto, do 42 ao 47, vai mostrar o que está acontecendo. E esse é o foco, como dissemos, o objetivo. Aqui nós temos 4 pilares da igreja primitiva. O verbo perseverar, ele rege todas as 4 características que são encontradas no versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Isso é o que eles faziam. Então, vamos ver, então, qual era o foco da igreja primitiva. E daqui extrairmos para nós, para todos nós, qual o nosso objetivo neste mundo, nessa terra. Primeiramente, eles perseveravam, diz o texto, na doutrina dos apóstolos. Esse era o foco. Um foco no ensino, um foco na palavra. A palavra ensino, ela traz consigo que diz que é um conjunto de princípios que serviam de base naquilo que acreditavam. Eram os ensinamentos dos apóstolos, doutrina dos apóstolos. Não necessariamente dos próprios apóstolos, porque eles foram ensinados, eles foram discipulados, eles foram separados, eles receberam de alguém o encargo, todo o ensino, e agora então transmitem a outros. Não era o ensino do Pedro, do Cefas, não era o ensino de João, não era o ensino de Mateus, o coletor, não. Era a doutrina dos apóstolos que eles haviam recebido de Cristo, porque Cristo os capacitou. Sim, não era qualquer doutrina, não era uma mera religião ou filosofia, não era vãs sutilezas, não. Não era a tradição dos homens, não. Não eram os rudimentos do mundo, não. Era a doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam de Cristo e agora, então, ensinam aos novos convertidos. Perseveravam, é o verbo. Conservar-se firme e constante, permanecer sem mudar ou sem variar o intento, o objetivo. E hoje, os dias de hoje? Perseveramos na doutrina dos apóstolos? A igreja tem perseverado nesse foco, no ensino, na doutrina, nas leis, nos mandamentos, nas regras, nos fundamentos, nos caminhos do Senhor, por meio do ensino da santa e bendita palavra? Hoje, doutrina é sinônimo de coisa antiga. Doutrina é coisa ultrapassada. Ensino para quê? Mais ensino? E mais ensino? E mais ensino? Por que temos tantas reuniões de ensino? Por que não tratamos de temas atuais? Por que não tratamos de temas modernos? Mas vejamos os modelos atuais, se eles têm surtido efeito, como surgiu esse primeiro foco, ou esse primeiro pilar da igreja, a doutrina dos apóstolos. Hoje, nos dias atuais, a igreja, ela deixou de lado a doutrina dos apóstolos. Por um instante, em muitos locais de reuniões dos santos de Deus, a Escritura ficou de lado. É segundo plano, talvez terceiro plano. Mas, porque, de fato, isso vai acontecer, pois já estava previsto nas Escrituras. Paulo, quando escreveu Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o versículo 4 diz: recusarão dar ouvidos à verdade. Esse é o modelo que muitas vezes encontramos por aí. São os modelos atuais. Uma coceira nos ouvidos. E percebam que, no original, o coceira nos ouvidos é coisa boa. É coisa que dá gosto ouvir. É coisa que faz bem para o ego, para a alma,
você tem o poder está com você. Sentido de coisa boa, mestre falando coisas agradáveis, coisa boa de se ouvir, levantar a moral do povo, autoajuda, motivação. Como diz alguns pregadores atuais, vocês são perfeitos como Jesus Cristo, vocês são como Deus. Isso é a pregação de hoje, mas não é a doutrina dos apóstolos. Falam ao coração as pregações atuais, falam que os homens querem ouvir, por isso é bom de se ouvir. Hoje nós temos os substitutos da palavra. Muitas coisas entraram no lugar da palavra no meio do culto cristão, tentando substituir o culto cristão para a vergonha dos filhos de Deus. Vejam a música. Por exemplo, em alguns locais de reunião, há mais tempo para a música do que tempo para a palavra. As pessoas que tocam instrumentos musicais chegam para o pastor e dizem: pregue menos, vamos cantar mais. Mas esse é o modelo? Esse é o foco da igreja? Sim, a música deve ser usada, tem o seu local na igreja, tem o seu tempo da igreja. Martim Lutero dizia que a música é a pregação da palavra de forma sonora. Sim, a música nos auxilia a entender a palavra de Deus. Quando nós temos os salmos cantados, quando nós temos a palavra cantada, ela nos ajuda a entender as Escrituras. Sim, a música é para ajudar a compreensão da palavra, mas hoje parece que se tornou um meio de entretenimento. Vejam que existem salmos que, se musicados, textos que, se musicados, é gravado no entendimento dos filhos de Deus. Por exemplo, talvez você conheça um cântico que fala do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você conhece um outro cântico de algum salmo, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Talvez você conhece um outro salmo cantado, e isso fica gravado na sua mente. É sobre a palavra, sobre a oração. Tem um cântico que fala sobre o salmista, ele em lugares angustiosos, passando por tormentos, e ele canta. Então, e tem o salmo, então esse salmo foi feito uma música, e isso nos ajuda a compreender a palavra. Mas o que acontece muitas vezes é que colocam substitutos da palavra e a música fica de lado. Vejam que a igreja primitiva tinha o foco na doutrina dos apóstolos, no ensino, na pregação. Vejam que também os entretenimentos podem substituir a palavra. Noite disso, noite daquilo, noite daquilo outro, semana do chá, semana da pizza, final de semana daquilo. Vejam que a ação social também pode tirar o foco na doutrina dos apóstolos. Vejam que, qual é o foco da igreja? Em que a igreja deve estar envolvida? Então, nós temos aqui, primeiramente, o foco no ensino, o foco na palavra. O Salmo 138, versículo 2, diz que magnificaste acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Irmãos, entendam, nada substituirá a palavra de Deus. Nada. É o nome do Senhor, é a palavra, é em pé de igualdade. Os homens podem criar modelos atuais, os homens podem andar conforme o mundo, ou estou falando assim, os cristãos podem andar conforme o mundo, querendo fazer dessa forma, daquela outra forma, mas nada substituirá a palavra. Se apegue à palavra fiel. João 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ensino de quê? Da doutrina dos apóstolos. O que o Timóteo recebeu de Paulo, o que Paulo recebeu dos apóstolos, o que os apóstolos receberam de Cristo, deve ser ensinado. Esse é o foco. Esse é o primeiro foco da igreja primitiva, que eles estavam centrados. Doutrina dos apóstolos. Mas caminhemos mais um pouco. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Também, o outro foco da igreja. A comunhão. A palavra no original diz que é realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto.
É você estar com alguém, você faz algo com outra pessoa, ter algo em comum, coisas em comum. Mas o que a igreja primitiva tinha em comum que eles perseveravam na comunhão? A primeira coisa que nós vamos ver aqui está no versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram. Essa é a palavra, o verbo, crer. Mas eles criam em quê? Para você ter comunhão com alguém, com o seu próximo, vocês têm que ter a mesma crença no mesmo Deus, na mesma palavra, no mesmo ensino, na mesma doutrina. E percebam que, primeiramente, eles tinham comunhão nas verdades que eram centradas em torno de Cristo. Todo um corpo de verdades, toda a doutrina, e eles tinham comunhão naqueles assuntos. Assuntos que envolviam o próprio Cristo, a própria obra de Cristo, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua assunção, a sua vinda. Tinham comunhão, todos os que creram. Eles criam em tudo isso. E a Bíblia e a história diz que até criaram o credo apostólico, que eles acreditavam, creem em Deus, creem em Filho, creem no Espírito. Sim, tinham comunhão nas doutrinas. Tinham também comunhão, uma comunhão na mente. Vejam aí no capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Isso diz respeito à mente. Coração, alma, diz respeito à mente humana. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é ter comunhão, mesma disposição mental, mesmo parecer, falar todos a mesma coisa. Já perceberam que, como diz a própria palavra, um reino dividido não pode subsistir. Hoje alguém fala, ou numa sociedade, ou na própria igreja, alguém fala de uma forma, outro fala de outra. Não tem como subsistir. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Não vai subsistir. A Escritura diz que eles tinham, então, essa unidade de coração e de alma, mesmo pensamento, mesmo parecer. Primeiramente, a doutrina. Tudo o que eles criam da mesma maneira. Quem é o Senhor Jesus? O Filho de Deus, Deus encarnado, nasceu da Virgem, tinha família, tinha irmãos, teve o seu ministério. Não havia dúvida, não havia divisão naquela crença. Lógico que depois que a igreja foi estabelecida no primeiro e segundo século, surgiram divisões, surgiram muitos ensinamentos errôneos. Mas como que eles combateram esses ensinos? Com a doutrina dos apóstolos, porque tinham comunhão, porque tinham a mesma verdade, tinham a mesma mente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, da mesma forma, ele diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Isso é comunhão. Tenhais o mesmo amor, isso é comunhão. Sejais unidos de alma, isso é comunhão, tendo o mesmo sentimento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Eles perseveravam, aí no versículo 43 de Atos 2, em cada alma havia temor, também perseveravam no temor. Mas antes do temor, ou para ter temor, você tem que ter fé. Eles perseveravam na fé, tinham uma fé em comum. A fé no mesmo Deus, a fé. Isso é comunhão. Não havia diferença, não havia uma conversa. Mas você entende assim, irmão? Eu não entendo assim. Não, é a doutrina dos apóstolos, é a comunhão de mente, de alma, de pensamentos, de mesmo parecer. E aqui, quando eu falo em temor, antes do temor, como dissemos, vem a fé, a mesma fé
que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e agora eles vão crescer nessa fé. Fé em todo sentido. Fé em Deus, fé no Senhor Jesus, fé na ação do Espírito Santo, fé na comunhão com os irmãos e tantas outras coisas. Em cada alma havia temor. Isso faz parte da comunhão, da perseverança na comunhão. Vejam no versículo 45, uma outra perseverança de comunhão que eles tinham em comum. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma comunhão na frequência no culto. Comunhão na frequência no culto. Se vocês leram aí, diariamente. Perseveravam. Unânimes no templo. Quantas reuniões eles tinham no dia? Na verdade, eles tinham reunião todo dia. Todo dia tinha reunião da igreja primitiva, diariamente perseveravam, unidos no templo. Isso é comunhão, é estar junto no dia a dia, nos cultos, nas realizações, nas obras, entendam bem, da igreja, do corpo de Cristo. Isso é comunhão. Qual é a sua frequência no culto? Qual é a sua frequência nas reuniões? Diz aí, comunhão na frequência, diariamente. Hoje alguns dizem, muita reunião, né? Muita reunião, é sábado à noite, é domingo de manhã, é domingo de tarde, é quarta-feira, reunião dos lares, é reunião. Mas eles perseveravam diariamente. Perseveravam. Aí tem alguém mais desavisado que diz assim, uma vez por semana tá bom, né? Reunir uma vez por semana tá bom demais. Mas eles tinham comunhão na frequência aos cultos, frequência de estarem juntos. Irmãos, por que isso é importante na igreja? Porque somos membros uns dos outros. E eu preciso saber que o Benjamin está com um problema de saúde. E eu tenho que orar pelo Benjamin. Eu tenho que saber que um irmão está fazendo alguma coisa, um concurso público, ele está pensando em mudar. Tem uma pessoa que está grávida, está quase para ganhar. E se nós não estivermos juntos, a pessoa nasce, casa, morre, e nem sabemos. É mesmo? Reunir com a gente? Como que é isso? Estou sabendo. Frequência. Estarem juntos. Não existe uma maneira de ter comunhão sem estar juntos. Não existe essa história de comunhão virtual. Não existe. Hebreus nos traz a seguinte exortação: não deixemos de congregar. Como é costume de alguns. Não esteja entre esses. Não esteja entre esses alguns, como é costume de alguns que não gostam de congregar, preferem estar nos seus lares, fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. Mas eu vou na reunião, é a mesma coisa. É a música, é uma palavra, um abraço, depois eu saio para comer uma pizza, para isso, aquilo. Mas eles tinham comunhão. O que acontecia na igreja primitiva? Uma reunião na casa do Estéfanas, ou do Eubulo, ou do Eustáquis, como diz lá no final do livro de Romanos, se reuniam ali, talvez ouviam a palavra, ouviam a pregação, e depois tinham uma comunhão, era isso. Aí as pessoas falam assim, mas virou repetitivo. E daí? Todo dia, na sua vida, é a mesma coisa. Mas saiba que, entendam bem, existe a presença de Deus na vida de cada um, nos colocando dia a dia próximo a Ele. Mas você vai levantar, vai escovar os dentes, vai tomar café, vai trabalhar, vai voltar para almoçar, vai levar a menina à escola, se você tem esse tipo de vida. Mas o outro vai levantar, vai para a fazenda, vai tirar leite do boi, vai fazer isso, aquilo outro. Perdão, leite da vaca. O Beto está atento, hein? Ou o único que teve coragem, né? Tirar leite da vaca. E percebam então que nessas coisas costumeiras, nessas coisas comuns, a igreja perseverava diariamente. Mas hoje, muitos não querem ter frequência.
Sejamos despertados no sentido de quantas reuniões tem. Hoje nós temos reuniões dos lares, por exemplo, uma reunião para estarmos mais próximos, para vermos os irmãos do bairro, aqueles irmãos que estão mais próximos ali, para de repente orar. De fato, nós oramos, de fato, nós estudamos a palavra, de fato, nós comemos junto em alguns bairros. Essa é a comunhão. Perseveravam na comunhão. Mas eles perseveravam em mais coisas aí. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma outra comunhão que a igreja primitiva tinha, que era foco da igreja primitiva, é a comunhão no socorro aos necessitados. Esse é o objetivo, o foco da igreja. Eles distribuíam, diz aí o versículo, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém está pedindo para você vender sua fazenda, sua moto, seu carro. Talvez por aí alguns pedem, talvez alguns fazem essas loucuras de pedir, mas vejam que havia o socorro entre os irmãos, havia a comunhão no socorro, no ajudar aos necessitados. Mais à frente aí no capítulo 4, nós vamos ver a história de Barnabé, né? Chamado José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que vendeu um campo, colocou dinheiro aos pés dos apóstolos. Essa é a maneira correta. Você tem, Deus te tocou, Deus falou com você para você vender o bem, traz a oferta, põe diante dos apóstolos, e a igreja vai saber o que fazer com essa oferta. Socorro aos necessitados. Aí no capítulo 4, versículo 34 e 35, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa era uma perseverança na comunhão, no socorro aos necessitados. Conforme a necessidade surgia, os irmãos estavam sendo supridos. Isso não é comunismo. A Bíblia não prega o comunismo como Karl Marx pregou. Não. Aqui é no sentido de socorro aos necessitados. O comunismo pregado por aí é o comunismo que o Estado tem poder sobre todas as propriedades dos homens e dominam sobre eles. Não. Aqui é socorrer aqueles que precisam ser socorridos. É como João diz na sua epístola, no capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então percebam que um dos focos, ou o segundo foco, da igreja primitiva, perseveravam na comunhão. Doutrina dos apóstolos e a comunhão. Mas tem mais, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. No partir do pão. Vejam que o objetivo, o foco da igreja primitiva também era na reunião de ceia, ou a santa ceia, como dizem alguns. Eles reuniam para partir o pão, comer o pão e beber o cálice. Em Atos 20, versículo 7, diz que Lucas relata que os irmãos se reuniram no primeiro dia da semana com o objetivo de partir o pão. O texto ali é aquele texto que eles estavam em Troade, e a pregação foi muito extensa do apóstolo Paulo, e caiu um jovem, o Eutico, caiu da parede, morreu, caiu da janela, morreu. Depois o apóstolo desceu, orou com ele, voltaram, o apóstolo continuou a pregar, partiram o pão de madrugada. Então, perseveravam no partir do pão. E aqui o partir do pão, irmãos, não é nada místico, não é criar uma doutrina ou criar um ensinamento em cima dos elementos da ceia, o pão e o vinho. Não. É sem misticismo, é sem acrescentar nada ao que está na palavra. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse era o foco, o objetivo da igreja, perseverar no partir do pão.
de estarem juntos para participarem dos elementos da ceia. Hoje, na modernidade, muitas pessoas partem o pão anualmente, semestralmente, trimestralmente, talvez mensalmente, talvez quinzenalmente, não sabemos, 2 vezes por mês. Mas aqui era comum a igreja primitiva, no primeiro dia da semana, partirem o pão. E vejam que, ainda assim, partindo o pão uma vez por semana, há alguns que menosprezam esse momento de nós estarmos aqui, diante daquele que preside a ceia, nos entregando espiritualmente o pão e o vinho. A igreja primitiva tinha esse foco, partir o pão. Eles partiam, eles celebravam a ceia. E vejam que, lendo e entendendo o Novo Testamento, quando a igreja disciplinava alguém, essa pessoa não participava dos elementos, porque poderia acontecer de pecadores não arrependidos participarem da ceia, ou pecadores em estado bem claros, que as pessoas sabem que eles estão contumazes no pecado, não participe, não deve participar, deve ter disciplina nessa questão também dos elementos da ceia. É muito claro, 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem, e assim coma, e assim beba. E eles perseveravam, então, no partir do pão. O comer e o beber é para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Na verdade não, na história da igreja houve um misticismo criado em torno dos elementos da ceia. O catolicismo, ele pegou os elementos e criou uma doutrina chamada transubstanciação. E essa doutrina diz que os elementos, o pão, se torna o corpo de Cristo e o sangue se torna o vinho se torna o sangue de Cristo. E criou-se essa doutrina. E quando esses elementos estão, então a Igreja Católica criou essa doutrina. Lutero, convertendo-se, também criou uma outra doutrina, que é a consubstanciação. Ou seja, o corpo físico do Senhor está no pão da ceia. Mas entendemos que Lutero estava não totalmente claro com relação a isso naquele momento, que ele saiu do catolicismo. Mas não é isso. A Escritura é muito clara. Partiam o pão de casa em casa. 1 Coríntios diz muito claro que o apóstolo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É o pão, é o vinho. Sim, o Senhor está presente espiritualmente. Nada além disso. Mas a igreja perseverava neste momento. Nesse momento em que, sabendo que o Senhor está presente espiritualmente, que Ele preside a mesa, participam do elemento com ações de graças, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E esse era o foco da igreja, era isso que eles faziam. Esse é o terceiro pilar, doutrina dos apóstolos. O que mais? A comunhão e o partir do pão. Mas tem mais aí, Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam que um outro foco da igreja, o objetivo, aquilo que eles colocavam as suas forças era a oração. Isso é muito claro no livro de Atos. Quando nós vemos o livro de Atos, nós vemos primeiramente no capítulo 1, depois da assunção do Senhor, a Bíblia fala que estava ali os 11, juntamente com a mãe de Jesus e os irmãos dele, em oração. Logo no capítulo 2, estavam também, no final do capítulo 1, nós ainda temos a escolha de Matias para substituir Judas na questão do apostolado. Os irmãos estavam em oração. Logo que Pedro, antes do Sinédrio libertar Pedro e João, e eles estavam, após, depois que o Sinédrio libertou Pedro e João, eles estavam em oração. Aquele texto onde diz que tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro também estava preso, em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que havia oração incessante a Deus para a libertação do apóstolo Pedro. Quando Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé,
foram para serem enviados para a obra missionária, oração da igreja, perseveravam nas orações. Irmãos, devemos estar perseverantes em oração. Uma igreja forte é uma igreja que ora. E uma igreja que ora, ela vê resultados. Qual é a sua frequência? Esse foco. Perseveravam nas orações. A Bíblia diz que, antes de tudo, Paulo escrevendo a Timóteo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. Perseveravam nas orações. Qual é a sua frequência nesse foco? Na perseverança nas orações? Você sabe que existe uma reunião coletiva da igreja, às quartas-feiras, de oração? Sabiam? Todos sabiam? Amém. Perseveravam nas orações. Qual é o foco da igreja? Nos dons? Na ação social? Na política? Na música? Não. O foco da igreja, aquilo que ela tem que gastar as suas forças, é na comunhão dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Sim, guardar a palavra, guardar o ensino, guardar todo o ensinamento que encontramos nas Escrituras. Essa é a perseverança, esse é o foco. A comunhão entre os santos, a comunhão de mesmo parecer, do mesmo sentimento, do mesmo coração, da mesma alma. Sim, esse é o foco. O partir do pão, o participar da reunião de ceia. Irmãos, nós não devemos participar da reunião de ceia só se a gente não tiver necessidade. Ou, estando aqui, aconteceu alguma coisa imprevista ou que nos impede de participar da ceia. Ficar em casa porque está chovendo, porque está frio. Perseveravam no partir do pão. Da mesma forma, perseveravam nas orações. Dá vontade de ser dessa igreja, não dá? Dá vontade de ser dessa igreja. Vamos ser essa igreja? Nós já somos essa igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós somos batizados em um só corpo, por meio de um só Espírito. E podemos, então, diante disso, diante dessas coisas, ver o resultado da perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que lá no final do texto os irmãos se lembram, e acrescentava, ou enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o resultado de uma igreja que está no foco correto, na direção correta, gastando as suas forças naquilo que Deus quer que ela gaste. Que Deus os abençoe, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.